Bom dia a todos, feliz sábado. Estou muito feliz em estar aqui, comecinho de ano, né? E eu sempre penso assim, é muito legal pregar numa igreja no começo do ano, porque a gente está vivendo esse cheirinho novo, de expectativa nova, novos objetivos, novos sonhos, né? Novas metas. Então eu escolhi um sermão aqui que eu acho que vai ajudar bastante a gente a passar por algumas situações espirituais nesse. E eu escolhi um sermão que, para mim, ele é muito especial. Eu nunca preguei esse sermão numa igreja, porque eu fiz ele essa semana e eu estava estudando. Sabe quando você para e você vai ler a Bíblia e tem história tão conhecida e você passa rápido, você nem vê toda aquela beleza mais, porque é tão conhecido, né? Eu estava lendo esse relato que, para mim, é tão conhecido, já ouvi tanta coisa sobre essa parte da Bíblia. Só que eu comecei a meditar e comecei a aprender coisas novas. E eu pensei assim, por um segundo eu pensei assim, na próxima vez que eu for convidada para pregar, eu vou pregar sobre esse assunto. Mas eu não tinha o sermão ainda, mas eu pensei, eu vou pregar sobre esse assunto. Eu já tinha algumas ideias e eu vou pregar. E eu lembro que era numa quarta-feira, era de manhã, eu me troquei, fui para a academia, estava na academia, de repente meu celular, uma mensagem do Jano: Lúria, aconteceu um imprevisto com um pregador e eu queria saber se você poderia vir pregar. Eu pensei assim, gente, tão rápido. Eu pedi uma oportunidade, Deus já me deu tão rápido. E eu confesso que eu fui tentada a pensar assim, eu acho que eu vou pregar outro sermão que eu estou mais segura, porque esse é recente, eu não acabei. Mas eu pensei o seguinte, não, eu falei que eu pregaria esse, então eu vou pregar esse. Então eu terminei o sermão. Então ele é muito especial para mim, porque eu não testei esse sermão antes. Então ele é um sermão muito especial para mim. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Lucas 4, gente, é super conhecido. Talvez você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas vamos falar disso de novo. Mas eu convido você a quebrar seus preconceitos e ficar comigo, porque eu acho que pode ter coisa nova, pode ter coisa que você nunca viu. E eu não acredito em sorte, em coincidência, eu acredito na providência de Deus. E se eu estou aqui hoje com esse sermão, é porque ele vai ser benéfico, com certeza, para mim e para todos vocês também. Lucas 4. Antes de começarmos a leitura, gostaria que você fechasse os seus olhos para que pudéssemos orar a Deus. Querido e bom Deus, muito obrigada, porque hoje nós temos a certeza que nós estamos no melhor lugar do mundo, que é aqui na sua casa. Que o Senhor dê uma bênção para o seu povo que está aqui reunido, que o Senhor dê uma bênção para quem está nos acompanhando também através das redes sociais, que eles possam se sentir parte e que sua bênção chegue até eles também. Fica conosco, tira da nossa mente, do nosso coração, qualquer tipo de preocupação ou empecilho que a sua mensagem encontre. Que o seu Espírito Santo me use poderosamente. Em nome de Jesus, amém. Eu queria fazer uma pergunta e gostaria que vocês fossem sinceros comigo. Quem aqui, quando está com fome, a fome começa a vir e não tem comida, não tem nada preparado, começa a ficar altamente irritado? Gente, credo, que coisa feia, tem um monte de marido apontando para a esposa, Juliano, ai, olha lá, tem gente apontando, Lívia, você é assim? Ai, olha lá, ai, tem homem também, né, Sueli, que é assim, né? Ah, Bruno também é assim, o Sérgio é? Ai, gente, eu gostei de perguntar isso para vocês, porque eu estava vendo uma reportagem e eu fiz uma pesquisa, assim, lá na Central agora, e eu estava achando que era só coisa de mulher isso daí, porque... Assim, lá na minha casa sou eu confesso. Uma vez o Leonardo falou, eu vou começar a andar com bolacha dentro do carro, porque você fica insuportável. Mas eu queria falar que não é graça, tá? É fisiológico. A pessoa começa a sentir fome, começa então a diminuir a glicose no sangue e começa então a ser ativado outros hormônios do estresse, como o cortisol. Então, teu esposo ou tua esposa, não é que ele está sendo chato, tá? É que realmente está acontecendo uma coisa fisiológica.
Ele não tem controle daquilo. Então, da próxima vez que a mulher ou o marido ficar bravo, você fala, ó, para de me culpar que esse é o meu corpo. Tô brincando, tô brincando. Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Quem aqui já fez jejum de 24 horas? 24? Eu também já fiz de 24. Quem aqui já ficou mais de 24? Sei lá, 48? Já ficaram 48? Quase. Quase 36. Foi o máximo? É a Kelly no 36 aqui? 36. Você fez quanto? 36 também. É o máximo, as meninas aí, 36? Alguém? Paulinha? 48, Paulinha! 2 dias, sem comer nada, nada. Ah, foi por isso, nada, não comeu nada. A Paulinha é a vencedora aqui, gente, do jejum? Paulinha, como é que você ficou? Deu assim, moleza? Ficou meio... Ah, você estava no sorinho. Ó, gente, eu nunca fiquei mais de 24 horas, não. Eu peguei uma história aqui, e eu acho que vocês conhecem bem essa história. Foi lá na Tailândia, quando um time de meninos, eles ficam perdidos com o técnico dentro de uma caverna. Vocês lembram dessa história? Ficou super conhecido depois, né? Foram dias para resgatá-los, eles foram resgatados em cápsulas. Vocês lembram dessa história? Acho que foi 2000 e... Ai, não lembro, foi 2000 alguma coisa, mas não lembro agora. Quando foi? E eu achei interessante, 2018, porque na época... Eles fizeram um trabalho, porque eles pegaram esses meninos, esse técnico, e eles estavam 9 dias sem comer. Nada, nada. Eles só bebiam água que escorria um pouco das rochas. Então, eles estavam privados totalmente de alimento. E eles foram fazer exames, foram ver o que já tinha acontecido no corpo dessas pessoas. E eles chegaram à conclusão que eles já tinham perdido massa muscular, que eles não tinham mais tecido adiposo, gordura a ser queimada, emocionalmente terríveis, eles estavam com dores nas articulações e até o semblante já tinha mudado. Já não parecia mais o rostinho deles. A aparência já tinha mudado. Gente, 9 dias. 9 dias. E é legal esse estudo porque o médico ele fala assim no final, olha, e é a primeira vez que eu faço esse estudo em alguém que se privou tanto tempo sem alimento, e nós chegamos à conclusão que no máximo, uma pessoa consegue ficar sem comer assim, mas no máximo, estourando mesmo. Ele falou assim, até no máximo 43 dias. Seria impossível, os órgãos parariam. Toda a energia se esgotaria. Uma média de 43 dias no máximo. Por que eu trouxe essa informação? Você sabe que essa história é a tentação de Jesus no deserto. Você sabe que ele estava há 40 dias sem comer. Presta atenção, se com 9 dias essas pessoas sofreram tanto, você multiplica isso e você imagina como estava Jesus 40 dias sem alimento. 40 dias, como estava a musculatura de Jesus. Ah, mas ele era Deus. Gente, ele estava num corpo humano, fisiológico, anatômico, humano. O músculo já estava indo, já tinha emagrecido, já tinha indícios de desnutrição ali instalado, inanição instalado, desidratação talvez. Já, o rosto dele já não era mais o mesmo, completamente abatido. 40 dias, estava quase morrendo, não tinha força nenhuma. 40 dias no deserto, sozinho, sem nenhum alimento. Humanamente, ele estava à beira da morte. Ele estava à beira da morte. Acompanhe comigo o relato. Lucas 4, verso 1. Jesus... Bom, isso daqui, só para contextualizar, é pós-batismo, tá? Ele havia acabado de ser batizado e ele vai levado, então, à tentação no deserto. 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhes então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Primeira tentação que Satanás coloca ali na pessoa de Jesus. Está com fome? Está com fome porque você quer. Está com fome porque você quer. É muito interessante esse relato porque a gente subestima muito Satanás. Repara, Satanás não foi tentar Jesus no segundo dia de jejum. Ele não foi no 10º.
Ele não foi no 20º, no 30º, ele foi em qual? 40, à beira da morte, quando ele julgava que Jesus estava mais vulnerável, quando ele julgava que Jesus estava mais suscetível a cair, quando ele achava assim, Jesus está sem força, é agora que eu vou ser vitorioso. Presta atenção, a primeira coisa que eu quero falar para você nessa manhã, Satanás sabe quando agir na tua vida. Satanás sabe quando você baixa a guarda. Satanás sabe quando você está orando pouco, quando você não está estudando a lição, quando você não está com o coração na igreja, só está com o corpo. Satanás sabe e ele vai esperar esse momento para agir. Ele não vai vir na hora que você estiver mais forte, na hora que você consegue olhar e falar assim, opa, isso daí é Satanás. Ele não vai queimar a carta, ele não vai. Ele vai na hora que você estiver assim, ó, mais suscetível a pensar, será que é Satanás mesmo? Ele sabia a hora de agir. E ele chega em Jesus e fala assim, transforma essas pedras em pães. E quando a gente olha, a gente fala assim, a primeira tentação de Satanás foi a tentação ali no alimento, foi colocar algo no físico de Jesus, porque ele estava com fome. Mas se você olhar bem para o verso, essa não foi a primeira tentação. Se você olhar bem para o verso 3, a primeira tentação é aqui, ó. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus. É a primeira tentação. Não é pão, é uma tentação de identidade. Se você é filho de Deus, e ele taca na cara de Jesus, se você realmente é filho de Deus, por que você está passando por isso daí? Deus não sustenta os filhos? Deus não sustenta os filhos dele? Então por que você está passando? E aí, então, ele faz outra jogada. Será que você é filho mesmo? Porque pão você não tem, mas talvez você tenha poder ainda. Se você é filho de Deus, você vai ter poder para esse pão, para essa pedra que se transformar em pão. Se és filho de Deus, coloca ali, olha como ele é venenoso. Colocou ali na identidade de Jesus. Na essência de Jesus. Quis colocar dúvida na essência, na identidade. Terrível. E a resposta de Jesus para mim é fantástica, porque ele fala assim, não só de pão viverá o homem. Por que para mim é fantástica? Porque Satanás acusa ele, olha na cara dele e fala assim, você não é filho de Deus. E sabe o que Jesus responde? Nada. Sabe por que Jesus não responde nada para Satanás? Porque Jesus não se incomoda. Jesus não se incomoda com a dúvida que Satanás lança. Sabe por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que no batismo, Deus tinha acabado de falar para ele, você é meu filho amado em quem me comprazo. Então podia vir um exército inteiro de Satanás querer lançar dúvida no coração dele. Você não é filho, ele estava protegido, ele sabia quem ele era. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ninguém tem o poder de te chatear. Ninguém tem o poder de te chatear. É você quem dá poder de se sentir chateado ou não. Às vezes as pessoas vêm na nossa vida e falam assim, eu duvido que você vai fazer isso. Eu duvido que você vai conseguir. Eu duvido que isso vai acontecer. Mas você é mesmo assim? Pare e pensa. A dúvida não é do outro? Então ele que se vira. Ele que se vira para sanar as dúvidas dele. Esse problema não é teu, esse problema é do outro. Deixa que ele resolve, se ele quer saber, ele que vai pesquisar então. Agora você fica querendo provar e aí você fica atordoado. Eu preciso conseguir porque fulano acha que eu não sou capaz. Eu preciso fazer isso porque fulano não sabe do que eu sou capaz, não sabe quem eu sou. E aí você cai nessa armadilha de Satanás, e sabe por que você cai? Você não cai porque o outro te obrigou a cair. Você cai porque você tem dúvida de quem você é. Porque a partir do momento que alguém chega em você e fala assim, você não presta, mas você crê, você sabe quem é você e você presta, todo mundo pode falar que você não presta. Você não se importa porque você sabe quem você é. E acabou. E aí você não sofre, porque a opinião do outro, você sabe quem você é. Você sabe quem você é. E ponto, acabou. E Satanás usa a mesma estratégia com você. Você é filho de Deus mesmo? Então por que você está aí passando sozinho essa provação? Você é filho de Deus mesmo? Você faz tanta coisa na igreja e parece que Deus não nota, Deus não te abençoa. Você realmente é filho de Deus? Gente, o próprio Jesus, perfeito, nunca pecou, passou o que passou, e a gente se acha melhor que Jesus para passar nessa vida
sem passar provação nenhuma? A gente é tão melhor assim que Jesus, que a gente tem coragem de falar para Deus, o Senhor não está comigo porque eu estou passando dificuldade. A gente tem coragem de falar isso para Jesus, não poupou o filho. E a gente quer que poupa a gente de algumas situações. Entende? Uma das armas de Satanás, ele vai tentar te atacar na tua identidade. Será mesmo que você é um amado do Senhor? Porque se Deus te amasse, Ele não te trataria assim. E se você não souber quem é o teu Deus, se você não souber que você é um amado do Senhor, você vai cair nessa estratégia de Satanás. Porque você vai estar vulnerável. Ele vai vir na hora que você estiver fraco. E ele vai te dar o checkmate. Com a crise de identidade. Qual era o problema em Jesus comer pão? É pecado comer pão, gente? Não é pecado comer pão. Porque Jesus não poderia ali fazer a pedra ser transformada em pão, então acabasse ali aquela privação, aquele sofrimento. Qual era o problema de Jesus comer pão? Você sabe muito bem que o poder que Jesus tinha na terra, ele usava em benefício dos outros. Ele nunca usou o poder em benefício próprio. Nunca usou o poder em benefício próprio. O que ele podia fazer, ele tinha ou não tinha poder para fazer? Tinha, mas seria em benefício próprio, ele não ia fazer. Em contrapartida, Jesus era inteligente, Jesus sabia da palavra de Deus, ele sabia que aquele não era o fim dele. Porque segundo as profecias, qual deveria ser a morte do Messias? No madeiro, na cruz. A profecia não era que o Messias ia morrer de fome. Então presta atenção nessa situação, presta atenção. O que Jesus poderia fazer não era certo fazer, que era transformar. Porém, Jesus tinha o entendimento, o conhecimento que ali não seria o fim dele. Se ele sabe que ali não é o fim, mas ele não tem nada para fazer, o que resta Jesus fazer? Esperar. Resta esperar o agir de Deus, o milagre de Deus. Porque ali ele não pode agir, mas ele sabe que não é o fim dele. Da mesma forma você, às vezes você vai parar e vai estar em situações que você não vai conseguir fazer nada. Você não tem mais o que fazer. Só que você sabe que aquilo não é o teu fim. Como você sabe que aquilo não é o teu fim? Porque a palavra de Deus garante que vai vir dias difíceis, mas não será o fim, que Ele vai te sustentar. A palavra de Deus garante. O que resta você fazer? Esperar com confiança. Só que aí vem uma grande verdade. Enquanto você espera o agir de Deus, enquanto Jesus esperava Deus agir ali, havia uma pessoa que também sabia que Jesus estava aguardando alguma coisa. Satanás. Satanás sabe o que você está esperando. Satanás sabia que Jesus esperava pão. Satanás sabe o que você está esperando da mão de Deus. E quando ele te atacar com a crise de identidade e ele não tiver sucesso, o próximo ataque dele vai ser esse ataque que ele fez com Jesus. Usa, dá o teu jeitinho. Não é pecado. Jesus poderia entrar num diálogo com Satanás e falar assim: ah, é verdade, porque agora eu não vou usar em benefício próprio. Eu vou transformar essas pedras em pães para provar para Satanás que eu tenho poder. Mas Jesus não cai nessa. Jesus não tenta dar o jeitinho dele, como muitas vezes a gente dá o nosso jeito, a gente sabe que é errado, mas a gente tenta pegar desculpa para argumentar em favor, em prol dos nossos erros. Com Jesus não tinha disso. Jesus sabia qual era o certo. E sabe por quê? Em mais essa tentação, Jesus não cai. Sabe por quê? A primeira tentação de autoridade, eu falei, Jesus não caiu porque ele sabia quem ele era. E agora, na segunda vez, Jesus não cai porque ele sabe quem Deus é. E ele sabe a maneira que Deus age. E aquela maneira não era a maneira de Deus agir. Às vezes você está orando: Senhor, me dá um emprego. Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de um emprego. E Satanás também está vendo que você quer um emprego. E de repente aparece um emprego para você. Só que esse emprego você vai precisar ser desonesto. Só que esse emprego você vai precisar mentir. Só que esse emprego não vai dar para você vir à igreja. E você olha e fala assim: ah, mas eu estava orando, então isso daqui é de Deus. Não é. Porque Satanás também sabe a tua necessidade. E uma coisa que ele usa, ele vai tentar confundir a tua cabeça a tal ponto que você não sabe de onde está vindo. Se está vindo de Deus ou se está vindo do inimigo. Nessas horas, você precisa parar e você precisa testar a sua vida de acordo com a palavra de Deus.
Se estiver de acordo, vem do Senhor. Se não estiver de acordo, pula fora, que é a tentação de Satanás. Eu sempre tive um sonho de ter um relacionamento e começo a orar para Deus, Senhor, me dá um namorado. E milagrosamente vem uma pessoa, mas você sabe que essa pessoa não é do propósito de Deus. Essa pessoa já tem um relacionamento, já tem uma família, e você acha que está vindo de Deus porque você orou. Prova o que está acontecendo e você vai ver se vem de Deus ou não vem, mas prova. Jesus não cai na tentação, porque ele sabia quem ele era e sabia quem Deus era. Ele sabia quem Deus era. Se você sabe quem Deus é, a pergunta que fica é o seguinte: se você sabe quem Deus é, por que você não confia? Por que você não crê se você realmente conhece a Deus? Há uma história na Bíblia que o homem está perdendo a filhinha dele e ele chega em Jesus e fala: Senhor, vem curar minha filha, vem curar minha filha. E no meio do caminho as pessoas chegam e falam: ih, ó, pode parar que a menina já morreu. E ele olha para Jesus, morreu, e Jesus só fala o seguinte para ele: ó, não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus está falando assim: ó, calma. Se você apenas crê, o teu medo vai embora. Se você apenas crê, o teu medo vai embora. O que eu estou querendo dizer com isso? Não basta você apenas conhecer. Não basta só conhecer, você tem que crer, entendeu? Você tem que crer. Um exemplo que eu dou para isso, que eu dei esses dias na minha sala, lá dos jovens, é o seguinte. Aqueles 3 jovens da fornalha. Eles foram para a fornalha porque não quiseram adorar outros deuses, não é? Porque eles sabiam, eles tinham conhecimento. Não adorarás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Tinham ou não tinham conhecimento? Tinham. Mas o fato de ter o conhecimento dava fé para eles ir para a fornalha? Isso daí, se eu conhecer, eu já tenho fé. Não. Qual foi o diferencial? Eles sabiam e eles acreditavam naquilo que eles sabiam. E aquilo deu fé para eles irem para a fornalha. Não basta saber, você tem que crer. Não basta saber que o Salmo 23 é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você tem que crer que o Senhor é o teu pastor e Ele não vai te faltar. Tem que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lúria, mas como crer quando Deus não dá nenhuma pista? Como crer quando Deus não dá nenhum sinal? Sabe, pequenininho, não é algo estrondoso que eu gostaria. Como crer quando Deus não dá nenhuma pista? Palavra de Jesus a Tomé: bem-aventurado aquele que não precisa ver para crer. Bem-aventurado aquele que não precisa ver para crer. Sabe por quê, pessoal? Você tem que crer que Deus enxerga o que você não enxerga. Então você descansa, porque o teu Deus nunca vai ser pego de surpresa. O teu Deus já sabe o que vai acontecer. Você não sabe, mas o Deus que você serve sabe. Então descansa, porque Deus está vendo e Ele está te conduzindo para o caminho certo. Parece que não vai dar certo, mas Ele está te conduzindo para o caminho certo. Você pode ter certeza. Ninguém que alcançou o propósito de Deus, ninguém que alcançou a missão de Deus, o ideal de Deus, olhou para trás e falou assim: eu acho que se fosse por outro caminho seria melhor. Ninguém se arrependeu de confiar em Deus. Até hoje, milhares confiaram e ninguém se arrependeu. Você não vai se arrepender se você decidir confiar em Deus. Primeira tentação. Jesus passou. Ponto para Jesus. Satanás, então, vem com um segundo argumento. Está lá no verso 8. Não, está no verso 8, não. Está no verso 5. Fala assim: e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Isso aqui é muito importante. É muito importante. Satanás, ele faz uma oferta a Jesus. Ele fala assim: eu tenho domínio da terra. Por isso ele começa: eu te dou
o domínio dos reinos. Se Satanás está falando que ele dá, é porque a ideia é que ele tem o quê? Ele possui aquilo. Eu não posso falar assim, eu vou dar para você um cachorro, quando eu não tenho um cachorro para dar. Entende? Então ele fala, olha, eu tenho o domínio dos reinos e eu te dou. Porque eu tenho o domínio dos reinos, é meu, e eu dou para quem eu quiser. E quando a gente passa aqui nessa tentação, a gente olha e fala assim, gente, isso daqui não era tentação para Jesus. Jesus é dono de tudo. Minha prata, minha ouro, Jesus criou o universo. Para que Jesus? O que Satanás pode oferecer para Jesus? Presta bem atenção, você acha mesmo que Satanás tentaria Jesus com algo que não fosse tentador para ele? É sério mesmo que a gente subestima tanto assim Satanás? Você acha mesmo que Satanás trilharia assim um caminho, teria uma estratégia, um plano para chegar na tentação, vou tentar com qualquer coisinha? Você acha mesmo que Satanás não sabia o que ele estava oferecendo? Será mesmo que Jesus não se sentiria tentado? Jesus é dono de tudo, mas naquele momento ele não era dono dos reinos. Antes da queda, antes do pecado, eu falei hoje isso na sala dos jovens, vocês estudaram aqui também, mas só relembrando. Antes da queda, antes do pecado, quem governava a terra, governava ali os animais, dava nome aos animais, entendia, olha, agora é hora de arar a terra. E não, quem tinha esse domínio, para quem Deus deu esse governo, foi para quem? Para Adão. A partir do momento que eles pecam, eles perdem esse domínio, e a Bíblia fala, o mundo agora jaz em trevas, e o rei das trevas é Satanás. Passa-se então o domínio desse Adão para Satanás. Então o que tem que acontecer? Tem que vir quem? O segundo Adão. Tem que vir o segundo Adão, e tem que pegar de volta o domínio que sempre foi dele, mas Satanás usurpou, porque o mundo jazia em trevas. Não foi isso que a gente estudou? O mundo jazia em trevas, e é por isso que quando Satanás fala, eu sou o dono do mundo, Jesus não rebate. Porque naquele momento, ele era o dono do mundo. Jesus só se tornou o dono do mundo outra vez. Jesus só pegou de novo esse domínio depois da cruz. Agora sim, Jesus reina, e você tem a escolha de saber quem vai reinar na tua vida. Se é Deus ou se é Satanás. Mas se Jesus não tivesse vindo morrer, você só teria uma escolha, é morte eterna. É prisão eterna com o governo de Satanás. Essa é a verdade. Então Jesus, ele precisava se tornar dono desse reino. Ele precisava. Tanto é, você também estudou na lição, olha que legal, que uma das promessas que Deus faz a Jesus, quando ele fala, olha, você vai ir, você vai morrer, e o reino te será dado. Era a promessa de Deus, o reino te será dado. O reino da terra te será dado. As pessoas terão uma nova oportunidade. O reino te será dado. Satanás então vem e fala, eu te darei, porque é meu e eu dou a quem eu quiser. Jesus não fica falando, não é teu, porque Jesus sabia quem Satanás era. E naquele momento ele era o dono do mundo, e pronto, acabou. Agora presta atenção, uma pergunta aqui, que eu fiz na minha classe hoje dos jovens. Por que Jesus queria tantos reinos? Por que Jesus queria reinar? Jesus tinha tanta coisa, Jesus tinha um céu. Você acha mesmo que Jesus queria reinar para ser bajulado? Que Jesus queria reinar para ser adorado? Gente, o que é a nossa adoração perto da adoração que Jesus tem no céu? O que é a tua adoração perto dos anjos? O que é a tua adoração? Por que Jesus queria tantos reinos? E eu fiz essa pergunta na minha sala, o que tem nos reinos? Faça perguntas, o que tem nos reinos? O que constitui um reino? Pessoas. Qual era o principal objetivo de Jesus na terra? Qual é o principal objetivo de Jesus na terra? E hoje sempre foi salvar pessoas.
Jesus criou pessoas, Jesus curou pessoas, Jesus amou pessoas, Jesus morreu por pessoas, Jesus quer ressuscitar pessoas, Jesus quer dar vida eterna por pessoas, Jesus se importa com pessoas, Jesus ama você. Você que não gosta de você que fica a todo momento se autocriticando, você que se sente a pior pessoa do mundo, eu quero dizer para você que para Jesus, você é o que ele tem de mais valioso. E por você, ele faz o que for preciso. Até ficar 40 dias sem comer e sendo humilhado, aguentando o desaforo de Satanás. Só tem uma pessoa, eu sempre falo isso, só tem uma pessoa que não enxerga o valor que você tem, você. Porque Deus sabe o teu valor e Satanás também sabe. E é por isso que eles brigam tanto por você. Você é valioso. Você é valioso. E o que acontece? Por que era tentador para Jesus? Ora, pensa. Qual é a proposta de Satanás? Eu te dou todos os reinos. Você só precisa me adorar. Gente, o que é mais fácil? Beijar os pés de Satanás ou ter que sofrer dor, ter que sofrer humilhação, ter que sofrer angústia, ter que ser pregado numa cruz, ter que receber açoite, ter que pedir água e não dar água, ter que morrer de sede, ter que morrer agonizando? O que é mais fácil, gente? Era ou não era tentador? Era ou não era tentador? Era tentador. Eu posso ter aquilo que eu sempre quis e de uma maneira mais fácil. Sem tanto sofrimento. E aqui tem uma mensagem muito importante para você. Presta muita atenção. Porque essa tentação de Satanás, ela tem um insight, uma nuance, assim, que se a gente não prestar atenção, a gente não vai entender. Satanás tentou Jesus prometendo uma coisa que já era para ser de Jesus. Já era para ser de Jesus. Vai ter momento na tua vida que Satanás vai te tentar dando coisas que não é para você ter. Que não é do propósito de Deus que você tenha. E aí você já está ligadinho nisso, você consegue perceber que é quem? Que é Satanás. Mas vai ter momentos na tua vida que Satanás vai te tentar colocando coisas que já é para ser tua. Já é para ser tua. Só que ele vai oferecer por um preço muito caro. Lúria, mas qual é a vantagem então? Qual é a vantagem de eu adorar Satanás se eu já vou ter isso mesmo? E ainda por um preço maior. Qual é a vantagem? Encurtou o caminho. Quem é que gosta do processo de Deus? Quem é que gosta de ficar esperando o agir de Deus, um Deus que fala que um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia? Quem é que gosta de ficar esperando Deus agir e não vendo nada? Quem é que gosta? Deus tem planos para você. E Satanás, às vezes não, me perdoa. E Satanás sabe quais são os planos. Satanás vive há milênios, ele já viu tua história reproduzir na vida de muitas pessoas. Ele sabe que a escolha que você está tomando vai dar no ponto A. E ele faz o quê? Ele adianta o ponto A, mas ele fala assim, isso aqui vai ser teu, e pode ser agora, e você não está preparado, pode ser agora. E parece que é mais barato, parece que é mais em conta, tanto é que eu falei para vocês, é só beijar o pé de Satanás, não vai ter humilhação nenhuma, parece que é um bom negócio, mas na hora que você vê, se Jesus tivesse se curvado a Satanás, o que ia acontecer? Ele não teria na verdade, ele teria o reino de uma forma provisória. Ele reinaria aqui, o salário do pecado é a morte, mesmo assim a gente ia ter que pagar os nossos erros e a gente ia morrer eternamente. Parecia um bom negócio, mas não era, porque não ia ter a mesma finalidade. E Satanás age na nossa vida da mesma maneira. A tentação é a mesma coisa. Talvez Deus já te prometeu um bom emprego. E aí Satanás vem e fala, olha, é agora, você pode conseguir agora. Você só tem que dar uma mentirinha. Você só tem que passar a perna rapidinho em alguém. Isso já é teu, Deus já quer te dar. Mas para que esperar todo o processo? Faz uma mentirinha aí, você vai conseguir. E pronto, você faz. Passa um tempo, você é descoberto e perde tudo. E você pode aplicar isso para tudo na sua vida. Família, relacionamento, profissão, vida espiritual, bênçãos que Satanás quer adiantar.
falando que você vai pagar um preço barato e vai ser mais rápido, e quando você viu, era caro e era passageiro. Enquanto o que Jesus quer te dar não é algo barato, é algo de graça e algo eterno. Aprenda a amar o processo de Deus. Aprenda a não querer pular o processo de Deus. Muitas pessoas têm medo do processo de Deus porque elas acham que elas vão sofrer, sofrer, sofrer. Você entende que Deus tem bênção até no meio do processo? Pega os personagens bíblicos, gente. Olha o processo que Jacó teve que ter para se tornar Israel. Mas olha quantas bênçãos ele teve. Se casou, teve filhos, prosperou, cresceu espiritualmente e depois então se tornou Israel. Olha Moisés, olha o processo do homem, 40 anos no deserto, mas teve bênção. Aprendeu um novo trabalho, não foi morto, teve filhos, se casou, descobriu ali o que era andar dia a dia com Deus e depois então estava preparado. Aprenda a amar o processo de Deus. Aprenda que a bênção está preparada, mas talvez você não esteja e você precisa estar preparado para saber então trabalhar com essa bênção. Aprenda a amar o processo de Deus. Estou caminhando para o final. Vem então a terceira tentação. Verso 9 diz assim: Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, um lugar muito alto. E disse: Se és filho de Deus, atira daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Gente, aqui tem outro ponto importante. Você percebe que Satanás muda completamente a estratégia? Ele tentou Jesus no pão, não deu certo. Tentou Jesus nos reinos, não deu certo. E ele percebeu que o que não saía da boca de Jesus era a palavra de Deus. O que ele pensou? Atacar no ponto fraco não está dando certo. Vamos atacar no ponto que ele acha que é forte. Vamos atacar na palavra de Deus. Vamos usar a arma que ele está usando para se defender como arma de ataque. E vamos ver se a gente consegue enganar Jesus. Uma vez eu estava assistindo um documentário das Torres Gêmeas, sabe? Do atentado. E perguntaram para algumas pessoas, depois de anos, se eles esperavam esse ataque. E eles falaram assim: olha, a gente esperava um ataque terrorista, talvez na embaixada americana lá em Bagdá, sabe? Mas não no coração dos Estados Unidos, não nas torres. O que eu quero dizer para você? Uma grande estratégia é a gente, eu falei esses dias na minha sala, é a gente entender onde tem o ponto fraco. E a gente colocar barreiras no ponto fraco. Tá certo isso? Como assim? Se o teu ponto fraco é pornografia, qual é a barreira que você pode colocar? Para de assistir filme que tem indício de pornografia. Para de andar com pessoas viciadas em pornografia. Para de ouvir músicas que te lembram pornografia. Se a tua tentação é roubo, é conseguir riqueza em curto prazo, não sei, coloca barreiras, conversa com alguém. Se o teu problema é consumismo, coloca barreiras, não sai com dinheiro, não sai com cartão, sai com o mínimo. Se o teu ponto fraco é o teu relacionamento, você não consegue ter um relacionamento puro, coloca barreiras, não fica sozinho com ela, com ele. Coloca barreira onde você tem um ponto fraco. Se Satanás tem estratégia para te fazer cair, você também tem sabedoria para ter estratégia para continuar de pé. Faça estratégia. Mas Satanás aqui muda a estratégia. Ele tira os ataques do ponto fraco. Tira os ataques do pão, tira os ataques do reino, coisas que mexiam com Jesus, e ataca o quê? No ponto forte. Cuidado, vigia todas as portas da sua vida, porque ele vai tentar você também no seu ponto forte. Ai, Lúria, como assim?
Meu ponto forte é ir na igreja, eu não perco um culto. E aí você começa a vir na igreja e aos poucos ele começa a falar assim, nossa, mas que sermão ruim hoje, hein? Nossa, mas que pregador fraquinho. Nossa, mas que louvor. Olha, que música, que coisa. Teu ponto forte é ir na igreja, então ele começa a usar esse teu ponto forte. É na igreja que você gosta de ficar? Então vamos colocar coisa ruim para você perceber na igreja. Ai, meu ponto forte é cantar. Nossa, como ele canta bonito. É o teu ponto forte é cantar? Vamos colocar no coraçãozinho dele que ele é uma estrela. Que ele não pode cantar em qualquer culto. Que quarta não foi feito para ele. Que domingo, o negócio dele é brilhar. É sábado. É semana, não sei o que, jovem. É semana da mordomia. Tem que brilhar. Seu ponto forte é o trabalho. Você faz o teu trabalho com esmero. Você é o melhor profissional. É isso o teu ponto forte? Então vamos tacar trabalho nele. Até o ponto dele ficar exausto, não ter tempo para se relacionar com Deus. Teu ponto forte é pregar. Nossa, como prega bem ele. Como prega, então vamos encher o ego dele bastante, vamos achar que a sabedoria está nele, vamos achar que a palavra vem dele, vamos atacar ele no ponto forte. E assim como Satanás levou Jesus para o lugar mais alto, Satanás tem um lugar que ele adora te colocar, lá em cima. E aí ele vai massageando o seu ego, e vai vindo aquele povo bajulador, você é o melhor, olha como você faz isso, e você vai subindo, está quase explodindo, subindo. E ele adora te ver lá no alto. Por que ele adora te ver no alto? Queda maior, né? Que aí quando cai, se esborracha no chão e acha que é a morte. Acabou, nunca mais se levanta. Sabe, gente? A luta é dura. Nós vamos sofrer muitas tentações. O inimigo é astuto. Não foi fácil para Jesus, mas Jesus mostrou que não precisa ser fácil, só precisa ser possível. Jesus venceu. Venceu e estava com fome. Venceu e estava sem energia, mas Jesus venceu. Ele venceu para nos falar, é possível resistir ao diabo. E se você resistir ao diabo, vai ter uma hora que ele vai começar a fugir de você. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É possível você viver algo novo. Não adianta ficar falando, feliz ano novo, feliz ano novo. Se você está na mesma vida, é feliz vida nova. Tem que ter outras atitudes, tem que ter outras escolhas. Tem que ter outros princípios. Quer que muda? Então vai ter que mudar também. Porque continuar fazendo a mesma coisa é a mesma vida que você vai ter. Espiritual, profissional, relacionamento. Não sei onde você quer aplicar, mas esse é o princípio. Há mudanças. Mude os hábitos. Mude os hábitos. A pergunta que fica, como Jesus venceu? Como Jesus venceu? E você pode pensar, Jesus venceu com a palavra, você não está errado. A palavra do Senhor estava no coração de Jesus, mas tem algo a mais? Como Jesus venceu? Ele estava tão frágil. Estava desfigurado. Com fome, 40 dias. Ele estava tão frágil. Era aquela figura de um cordeirinho, sabe? Tão frágil, tão suscetível a tudo. Mas ele venceu. Sabe por que Jesus venceu, gente? Jesus era um cordeirinho por fora, mas ele estava um leão por dentro. Ainda que as circunstâncias sejam terríveis na sua vida, o que Jesus está tentando te explicar é que teu espírito pode ser forte. Ainda que teu corpo esteja em pedaços, o teu espírito pode ser forte. Quando a gente olha essa história, a gente é tentado a achar o seguinte, tadinho de Jesus, tadinho. Satanás veio com tudo e Jesus estava lá, só sofrendo, só recebendo açoite. Tadinho de Jesus, e se eu falasse para você que Jesus estava armado naquele deserto até os dentes? Jesus foi para aquele deserto armado. Satanás foi tentar Jesus com uma faquinha. Jesus estava com uma metralhadora, gente. Era a palavra de Deus. Olha como Jesus foi para o deserto. Volta lá. 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi para o deserto. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Jesus estava armado até os dentes.
Por que era tão importante Jesus estar cheio do Espírito Santo? Presta atenção, aqui no verso está falando assim, ó. E foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Não foi Jesus que escolheu e falou assim, hoje eu vou no deserto, ser tentado. Então hoje eu vou me encher do Espírito Santo, porque hoje eu vou batalhar com Satanás. Não, Jesus sabia que um dia ele seria provado duramente por Satanás. Só que ele não sabia o dia. Jesus, muito sábio, ele faz uma escolha. Qual foi a escolha que ele fez? Eu não sei o dia, mas eu sei que eu serei tentado. Vou me preparar todos os dias. É por isso que você vê Jesus orando no monte. É por isso que você vê Jesus se cercando de pessoas que ajudavam ele no propósito. É por isso que você vê Jesus lendo a palavra de Deus, explicando a palavra de Deus, testemunhando. E quando Satanás foge da presença de Jesus, a Bíblia diz, e Satanás saiu até ele achar um momento mais oportuno, ele ia voltar. Você sabe que Satanás vai querer te tentar, você sabe que Satanás vai te pegar na hora assim, mais fraca que você tiver, você sabe, mas você não sabe quando vai ser essa hora. Então o que você tem que fazer? Se prepare todos os dias. Se você quer ser vitorioso na sua vida espiritual, não espere o ataque chegar para se consagrar. Vença Satanás antes de chegar à batalha. Jesus já entrou naquele deserto com a vitória, porque Jesus estava cheio do Espírito. Essa é a verdade. Se encha do Espírito. Vença Satanás antes dele chegar. Jesus suportou o que ele suportou. Jesus morreu, escolheu morrer, para falar para mim e para você nessa manhã, que você não está sozinho enfrentando Satanás. Você não está sozinho enfrentando Satanás. Um dos meus versos preferidos na Bíblia está lá no Salmo 27, que diz assim, e ainda se estourar contra mim a guerra, ainda assim não temerei e terei confiança, porque o meu coração é firme no Senhor. Que o seu coração seja firme no Senhor. Que você não tema nenhuma armadilha de Satanás para a sua vida. Porque você sabe que Jesus está do seu lado e que o Espírito do Senhor habita em você. Termina esse sermão com um verso muito bonito. Uma promessa. O Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus te abençoe. E que você siga firme, confiando naquele que já venceu Satanás várias vezes e vai vencer por você também. Que Deus te abençoe. Para terminar o culto dessa manhã, convido vocês a cantar o hino de número 344. Ó cristãos, avante. Cristãos avante, sem temor marchar, pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo nosso mestre, que ao batalhão, no calor da guerra, ergue seu pendão. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó cristãos, avante,
cristãos, avante, marchar, marchar, marchar pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Reinos perecerão, tronos e nações, mas a igreja vence, mesmo em aflições. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. ó cristãos, avante, marchar, marchar, marchar pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Amém, Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Querido e bom Deus, obrigada, Pai, pelos ensinamentos que hoje o Senhor nos deu. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ensinou hoje que por mais que Satanás seja poderoso, por mais que ele nos tente o tempo todo, ainda assim, Senhor, nada se compara com o poder que o Senhor tem para nos salvar. Que nós possamos, Senhor, nos apoiarmos em Ti. Que nós possamos orar mais, ler mais a Bíblia, testemunhar, olhar mais para a gente, não para o irmão, olhar mais para Ti, Senhor, e sermos cada dia mais semelhante a Ti, ao Senhor. Fica conosco, abençoe o nosso sábado, nos dê momentos felizes e momentos que possamos nos conectar de uma forma mais íntima com o Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.